Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos seguir aí com a nossa temática, né, com relação a classes sociais, né, complementando algumas ideias e trabalhando um pouco de como se dá essas desigualdades sociais, até porque mais para frente nós temos que analisar como se dão essas desigualdades sociais, mais em específico com relação ao Brasil, né? Anteriormente nós tratamos um pouco com relação a esse lance das classes sociais, mas focamos principalmente com relação à questão das castas, né? E estamentos, até para trabalhar com uma linha cronológica, né? Historiográfica, se é assim que a gente pode dizer, né? E agora a gente já entra é, nessa abordagem mais direta com relação a essas desigualdades sociais quando trabalha com classes sociais e focando alguns pontos aqui, tá? O texto eu vou deixar para vocês, vou dar um jeito de colocar nessa nossa nova plataforma, tá? E aqui a gente vai fazer um apanhado geral para vocês conseguirem entender melhor isso aqui. Tá? Primeiro ponto que a gente cabe ressaltar aí é que as classes sociais se formam a partir de desigualdades sociais, onde todo mundo tecnicamente é igual perante a lei, né? Isso é um pouco complicado, né? Esse conceito de isonomia, né? Que nasce a partir tecnicamente de princípios liberais, que a gente vai ver que eles são bem questionados aí, né, a partir das revoluções burguesas, né, principalmente quando a gente diz com relação à direita, à jurisprudência, vamos dizer assim, né, lá com a Revolução Francesa, né, por isso que a gente fala revoluções burguesas, né, porque Revolução Industrial, principalmente com relação a cunho tecnológico e econômico, né, e quando a gente diz com relação às questões sociais, políticas e de âmbito comum à população, né? Já ia ser redundante, né, gente? É, tem a ver com a Revolução Francesa. Então, quer dizer, ele reafirma, né, que essas desigualdades elas se dão no nível principalmente social, né? E onde todo mundo tem um princípio de isonomia, né? Mas a gente vê que não é bem assim, principalmente na prática. E isso só se reafirma aqui, tá, gente? É que vem dizendo que esse princípio, né, que se dá de classes sociais, pelo menos no que a gente diz enquanto definição, né, ele se dá a partir das revoluções burguesas do século XIX, né? Isso aí vocês acabam percebendo, principalmente quando vocês trabalham lá na matéria de história, e como a gente vai perceber, né, a partir de dois expoentes grandiosos, né, que são abordados de forma privilegiada, vamos dizer assim, quando a gente fala de camada social, de classe social, né, com o Marx e o Weber, né? Então, quer dizer, Marx, aquela coisa do Manifesto Comunista, né, comunismo, socialismo, então quer dizer, a partir aqui do capitalismo, né, a diferenciação entre socialismo, né, e essas divisões aí, principalmente quando a gente vai trabalhar com Marx, né, de cunho econômico, né, e isso se dá de duas formas, tá? É, essa mobilidade social, ela se dá de forma vertical, tá? E de forma horizontal, aqui, ó, vertical e horizontal. Por que é vertical e horizontal? Vertical, no caso, para cima e para baixo, subir de classe, descer de classe. E de forma vertical, quando você permanece na mesma camada, vamos dizer assim, tá? Na mesma classe social, só que você muda de função, vamos dizer assim, né? Você muda de posicionamento com relação à camada que você já pertence, né? Aí se dá de forma horizontal. Então, para cima e para baixo, vertical, subir de camada social, descer de camada social e horizontal quando você só muda seu posicionamento, mas permanece na mesma camada, tá? E como eu já disse para vocês, a sociologia, quando trabalha com relação à camada social, classe social, desigualdade social, ela trabalha principalmente privilegiando as abordagens do Marx e do Weber, tá? Max Weber, tá? E aí a gente já para
diferenciar, tá, esses dois pensamentos aí, né? Que a gente vai ver que são pontos de vista muito diferenciados, né? Primeiro a gente vai trabalhar com Marx, né? E depois a gente vai trabalhar com o Weber, né? Então vamos separar isso aí direitinho, tá? Até porque o Marx acaba sendo um velho conhecido nosso e a gente conhece bastante do que é produzido, mas como isso é produzido, né? Porque isso não é tão simples como as pessoas costumam dizer, né? Então vamos lá. O Marx, primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que foi a primeira grande teoria de estratificação social. Até porque tem aquele lance de revolução industrial, aí começa a se destacar, não vou dizer se formar, porque já lá naquela parte de renascimento comercial e urbano, né, já começa a nascer, né, ou até um pouco antes disso, né, essa classe burguesa, né, mas agora ela toma um status diferenciado com a Revolução Industrial. Tanto que quando a gente vai analisar a questão histórica, né, quando a gente trabalha com etapas, a gente passa do período moderno para o período contemporâneo através das revoluções burguesas. Então, quer dizer, através da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, tá? Então, quer dizer, quando começa a ter essa diferenciação, né, que aí primeiro a gente tem o capitalismo, aí a partir do capitalismo e das injustiças, né, nasce o socialismo, né, o anarquismo e as vertentes de capitalismo, socialismo e anarquismo, né, a gente tem essas teorias que vão surgindo, né, e essa primeira grande teoria aí sobre camada social, né, ela vem com o Marx, tá? Que faz uma crítica à ideia de igualdade política e jurídica proclamada pelos liberais, né? É, e ele diz que essa é impossível, né? Ele diz que não tem como haver igualdade política e jurídica a partir do momento que tem essa desigualdade social promovida entre os capitalistas e, vamos dizer assim, o proletariado, né? Mas vamos definir isso de direito, essa dicotomia, né? Que senão também fica assim, capitalista. Mas todo mundo não é capitalista, Bruno? Todo mundo não gosta de dinheiro? Claro, todo mundo gosta de dinheiro, né? A diferença é a que nível você vai praticar isso, né? É, e ele nasce com a teoria, né? Ele traz a teoria da dicotomia entre a burguesia, né? Tá aqui, ó, burguesia, a dona dos meios de produção, e o proletariado. Vamos achar aqui, ó, operários, papapá, a classe trabalhadora, né, gente? Mas a gente conhece como proletariado, né? Que só tem a força de trabalho para ser empregada em troca de uma remuneração que ele diz que é irrisória, né, para poder sobreviver. E isso fica até muito simples para gente, porque quando você ouve falar de proletário, proletariado é a população pobre, tá, gente? Por quê? Proletariado são a junção de duas palavras, prole e tários, né? O que significa prole? Ó, fulana ali vai ter prole, vai dar prole, né? O fulano está próximo de ter prole. O que significa prole, gente? Prole significa filhos, tá? E tários significa forma de obtenção de lucro, né? Meio de sobrevivência. E isso deixa muito claro para a gente essa questão sociológica e essa diferenciação quando a gente trabalha com relação às desigualdades sociais, né? Por quê? Até principalmente quando a gente trabalha com um período mais contemporâneo, mais próximo da gente, né? Até porque a sociologia trabalha muito com essas questões mais atuais, né? A gente percebe que alguns padrões modificaram, mas a gente trabalha com um padrão histórico. E vamos parar para pensar numa pessoa mais antiga, ou que more mais para o interior, né?
e aquele pessoal antes lá de ter a CLT, né? Até porque estão tentando cada vez mais destruir a CLT. Vai se passando o tempo, né? Em vez de a gente tentar melhorar as coisas, tentar ter mais equilíbrio, né? Ter uma distribuição de renda melhor, não. A gente vai destruindo e criando buraco no que já foi feito. Em vez de a gente melhorar, a gente está regredindo, tá, gente? Mas aí é só uma coisa, uma opinião minha, né? Vocês podem ter o juízo de valor que vocês quiserem, tá? É, vamos lá. Quando não se tinha CLT, você não tinha uma lei trabalhista. Vamos botar, vamos passar que você não tem uma lei trabalhista, tá? Quando você se aposentar ou quando você tiver velho, que você não vai se aposentar porque não tem lei trabalhista, tá? Besteira minha. Não tem lei trabalhista, você não se aposenta, mas você vai envelhecer. Vamos dizer que no melhor dos casos você conseguiu envelhecer. Pá, envelheci e tô aí na luta, né? Beleza, você envelheceu. Só que a gente envelhece, a gente começa a perder as forças, né? A gente fica doente, né? E agora a gente pode aposentar, né? E se você não tivesse direito à aposentadoria, porque não tem lei trabalhista, né? Como você iria se sustentar se você não viesse de uma família rica, se você não tivesse ganhos anteriores para sobreviver esse teu resto de vida? Que vamos dizer, eu sou filho de um grande fazendeiro, né? Eu tenho fábricas, eu tenho um grande negócio. Legal, você vai sobreviver porque você tem o que você juntou da tua vida toda. Mas e se você veio de uma família pobre, você não teve condições de ter uma ascensão social, uma ascensão econômica, e você também não tem esses direitos trabalhistas? E aí, como que você vai sobreviver, né? Como é que o pessoal do Nordeste, antigamente, eu não digo nem agora, né? Eu digo mais anteriormente, né? Sobrevivia. Pensa aí no. Agora, gente, vai ser muito clichê, desculpem aqui. É feio dizer isso, né? Mas pare e pensa no nordestino antigo, né? Rústico do interior. Quantos filhos você imagina esse cara tendo, né? É justamente isso. Você ter filhos para quê? Quando você não puder mais se sustentar, aqueles teus filhos vão ser a tua forma de sustento. Prole, prole, filho, tários, forma de obtenção de lucro. Eu sei que eu usei um exemplo muito feio, gente, mas se a gente for trabalhar lá nos primórdios, quando nasce o capitalismo selvagem, a ideia é justamente essa, tá? Sendo bem rude mesmo, tá? É só para vocês terem essa noção na cabeça de vocês, tá? Mas enfim, vamos seguindo, né? Que a gente já até enrolou muito, eu enrolei muito, né? E ele traz a crítica a essa dicotomia capitalista, tá? De um lado a burguesia e do outro lado o proletariado. E ele diz que essas duas alas, né, vamos dizer assim, elas são complementares e interligadas, tá aqui, ó, complementares e interdependentes, né? Coloca interdependentes, uma dependendo da outra, mas que elas são opostas em seus interesses. Aí vamos explicar isso aqui para ficar bem simples para vocês, tá, gente? Complementares por quê? O patrão ele tem os meios de produção, ele tem o dinheiro, mas ele não pode produzir tudo sozinho e ganhar mais lucro com isso. Sozinho ele não é ninguém. Ele precisa o quê? Desse proletariado que vai servir a ele, produzindo cada vez mais para ele poder ter mais dinheiro. Enquanto essa classe trabalhadora, para poder se sustentar, né? Vai oferecer seu trabalho por um valor irrisório para poder se sustentar. Até porque se a gente for parar para pensar na época da Revolução Industrial, o quantitativo de gente que estava indo para a cidade era muito grande. Por quê? Por causa dos enclosures. O governo tomou as terras comunais e vendeu para esses grandes proprietários, esses grandes latifundiários. Então a população que estava no campo teve que ir para a cidade. Então quer dizer, ficou um quantitativo de mão de obra muito grande na cidade, né? Então quer dizer, o valor para você sobreviver é pouco, né? Mas se você não pegar aquele trabalho, alguém vai pegar por você. Por quê?
todo mundo precisa sobreviver. E ainda hoje, vamos parar para pensar no Brasil hoje, tá? Com relação a trabalhos e principalmente esse período de pandemia que a gente está vivendo, que várias empresas estão fechando as portas, vários empreendimentos estão falindo e principalmente os médios e pequenos proprietários, investidores, empresários, né? O trabalho está difícil. Se você não for lá e pegar o emprego, não vai ter alguém para pegar no seu lugar? Olha só, eu sou muito qualificado, eu estudei, eu não quero esse emprego não. Aí beleza, você não vai pegar porque você não precisa realmente daquele trabalho, né? Se você precisar, você ia pegar. Mas não vai ter alguém para pegar no seu lugar? É justamente isso que está acontecendo aqui. Né? Tanto que naquela época, né, os acidentes de trabalho, as mortes, né, as mutilações, né, eram normais, vamos dizer assim, normais, né? E isso não era um grande problema, porque se alguém perdeu um braço aqui hoje e não dá para trabalhar, amanhã você põe outro no lugar. É simples assim, tá? E... Só que aí, como eu já mostrei para vocês, uma depende da outra. O patrão precisa do funcionário para trabalhar e o funcionário precisa do dinheiro para sobreviver, tá? Só que os interesses são opostos. Porque enquanto o funcionário, né, o proletariado, ele simplesmente sobrevive da maneira que dá, né? O patrão, ele está cada vez mais tentando obter lucros, né? É, é, aumentar a carga horária, conseguir um máximo de dinheiro sobre esse funcionário, né? Enquanto o funcionário só tenta sobreviver, né? São interesses que se contrapõem, né? Por isso que depois ele disse, né, no Manifesto Comunista, que deveria ocorrer uma ditadura do proletariado, né? Inclusive o pessoal, eu já até discuti isso com um amigo, isso é muito complicado. Ah, mas é ditadura, Bruno. Mas não é ditadura de um cara, de uma pessoa. É ditadura da população, de grupos maiores, né? O conceito original de socialismo, de comunismo, você não tem um regente único. Então, quer dizer, o socialismo, o comunismo, né, lá do Manifesto Comunista, ele nunca existiu, tá? Ele foi deturpado, né? Enfim, mas isso é lá com o professor de história e vamos seguir nosso texto aqui, tá? Pra gente também conseguir terminar. Aí a gente passa pro Weber, tá? O Weber, ele diz que a sociedade é estratificada em três dimensões, tá? Então ele quer dizer, ele abre mais esse leque aí do que o Marx. Ele diz que vem a diferenciação com relação à questão econômica, política e social, até como a gente trabalhou lá na última aula, vocês viram lá na última aula. A questão social e política ela também faz toda a diferença, tá? É, E essa estratificação social vem no nível do poder econômico, do poder propriamente dito, né, nível econômico, o poderio da pessoa com relação aos demais membros dessa sociedade, vamos dizer assim, né? O nível de articulação, para vocês entenderem melhor, e o prestígio. Quer dizer, aquele negócio de status, fama, se você nasceu em família nobre, isso faz toda a diferença para ele com o que diz relação à sua classe social, tá? E que essa classe social, ela é dividida, tá? Através dos bens, a posição externa, então quer dizer, o status, né, e o destino social. Ele não priorizava a posse dos bens, mas também o nível de escolaridade, a habilidade técnica e outros fundamentos aí, tá? E ele, para além toda essa estrutura, né, que ele vem dizendo que não priorizava, né, a situação de mercado, então aquela questão econômica que o Marx priorizava mais, né, é, ele também separou mais dois grupos aí, né, que fundamentariam essa divisão social, né? A questão do status, né?
essa estratificação social se daria em mais dois níveis, tá? O status e o partido. Aí não é partido político não, vocês já vão entender melhor isso aí, tá? O status ele se daria através da honra social, do estilo de vida, dos anos de estudo, da ocupação dos pais e por aí vai, da sua função, né? Sabe aquela história? Cidadão não, eu sou engenheiro. Então, quer dizer, você tem um status diferenciado na sociedade, né? E aí aqui vem até dando um exemplo, né? Você pode ter ficado rico, né? Você é o chamado novo rico, né? Mas você não vem de família tradicional. Então você é desconsiderado com relação a essas classes que se dizem mais nobres, vamos dizer assim, as classes mais altas da sociedade, a chamada high society, né? Você não faz parte daquilo, né? Porque você não tem um sobrenome de glamour, você não tem um glamour, né? Você não é um Bourbon, né? Você não tem um sobrenome, um título, um sangue azul na família, né? É essa coisa aqui mesmo do status mesmo, que você é, é, é imposto a você com relação à sociedade, tá? E quando a gente fala aqui com relação a partidos, a gente quer dizer com relação a poderio que você tem com relação a essa sociedade, tá? E de novo, a gente vai fazer a contraposição lá no final com relação à teoria do Marx, né? Porque partido aí não vem fazendo correlação com o partido político. Lógico que muitas vezes a gente pode usar também essa questão do partido político, porque através da política você exerce poder sobre a sociedade, né? Aqui ele vem falando no final sobre prestígio, mas eu nem colocaria essa palavra aqui, tá? Eu trocaria essa palavra por poder, ou então poderio. Porque prestígio é muito mais aqui em cima com relação ao status. Aqui seria mais poderio mesmo, porque seria o seu poderio burocrático na sociedade para controlar outros grupos. Como vem dando um exemplo aqui, tá? Do alto escalão do alto escalão militar, tá? Uma burocracia militar, quando você tem um alto nível dentro dessa burocracia militar, né? Com relação ao alto escalão científico, quando você tem um alto nível no ramo científico, né? É, quando você está numa alta burocracia de uma multifuncional, de uma multinacional, perdão, né? Multifuncional, Jesus. Multinacional, né? Por exemplo, eu trabalho na Globo. Pô, você não exerce poderio, direta ou indiretamente, sobre um montão de gente, né? Então, é complicado, é muito mais com relação ao poderio que você exerce nessa sociedade aí, gente. Desculpa aí esse término aí, tá? Deu uma enrolada aí, mas eu acho que vocês entenderam legal. E ele vem dando um exemplo aqui, tá? Você pode ser rico e não ter e ter pouco prestígio ou não ter prestígio, né? Então eu colocaria até diferente. Você pode ser rico, mas não ter poderio sobre essa sociedade. Você vai ser rico e vai ter algum poderio sobre o quê? Sobre seus subalternos, tá? Aquele grupamentozinho ali que te serve, né? Mas aquilo é em pequena escala, aquilo não é uma coisa grandiosa, né? Agora, quando você pega um nível maior, né, de controle da sociedade, aí a gente entra com essa questão de partidos, tá, gente? Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que a gente explicou bem essas questões aí, né, sobre desigualdade social, para a gente entrar mais a fundo nessa temática aí, né, essa questão de classes sociais. E é isso, gente. Qualquer dúvida é só chamar lá no Zap, eu respondo. Espero que tenha dado para entender, tenha sido bem simples para vocês, bem tranquilo, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula e um forte abraço.